Olá, tudo bem? Gerson Araújo aqui. Você está no podcast do For You See. Estamos desenvolvendo aqui a série Nunca Me Falaram Disso. Nunca me falaram. Poxa, por que nunca me falaram disso? Então, a gente vive no mar com a família, nós moramos no mar e nós nos preparamos para isso. Né? Nós estudamos tudo, a gente procurou saber como era essa vida. Se você está aqui assistindo esse podcast, existe uma chance de você estar considerando ir morar no mar, não é? Então, eu acho que é uma boa escolha, sem dúvida. Eu incentivo, eu acho que é uma coisa bem legal. E eu acho que você está fazendo certo, procurando informações, vendo com pessoas, estudando, vendo o material da Marinha. Foi o que a gente fez. Né? E apesar disso, inúmeras situações a gente viveu, não sei se foram inúmeras tanto assim, porque a gente estudou e a gente acabou escapando de várias roubadas, vamos dizer assim, né? Mas algumas coisas, vamos ser mais coerente aqui. Algumas coisas a gente viveu e olha, ninguém tinha falado daquilo pra gente. Podia alguém ter pelo menos citado, né? E eu ficava assim, poxa, eu comentava com a minha esposa, olha, esse assunto aqui, eu não vi isso em nenhum canal, ninguém comentando, você viu? Né? Então, eu tô trazendo nessa série esses assuntos que na nossa experiência, tá bom? A gente colocou nesse capítulo de ninguém nunca falou pra gente daquilo, então foi uma completa surpresa, ou foi uma surpresa muito grande, e eu quero dividir com você, para que você não seja pego nisso, tá? E claro, mesmo que a gente coloque várias coisas aqui, talvez você viva, certamente você vai viver coisas que ninguém falou pra você, mas vamos tentar minimizar isso ao máximo. Tá bom? Nos episódios anteriores, a gente já conversou bastante sobre coisas assim. Por exemplo, cracas. Apesar de falarem sobre cracas, eu acho que nunca falaram o que eu vivi, o que a gente viveu assim na pele de verdade, né? Foi um negócio muito mais denso, assim, um negócio muito mais intenso. Se você tá curioso sobre isso, veja os outros episódios que os primeiros, né? A gente comentou sobre cracas. O que mais? Depois que a gente falou, teve mais de um episódio sobre cracas. Depois a gente comentou sobre a âncora, né? Âncora é um negócio que não tá na norma. Claro, tem uma âncora obrigatória, mas do jeito que a gente colocou no episódio anterior, eu acho que podia ser abordado diferente essa questão. A questão do alarme de âncora, na nossa opinião, quer dizer, na minha opinião, eu acho que devia ser obrigatório, devia estar na norma 3, devia estar, ou pelo menos a gente comentar nos canais, olha, isso é muito importante, muito, muito, muito importante, você entendeu? É muito importante. Tem que ter um alarme de âncora e múltiplas âncoras. Não precisam ser todas iguais, pode ser uma de cada jeito, ou pode ser todas iguais, tudo bem, mas você tem que ter múltiplas âncoras. Isso é baseado na nossa experiência, tá bom? Bom, e hoje eu quero trazer para você uma coisa que... essa você sabe, fala a verdade. É sobre como prevenir a oxidação das coisas, de metais, assim, principalmente os metais. A gente sabe, né? Todo mundo que vai na praia, que às vezes tem uma casa ali na praia, ou perto, não precisa nem ser na beira da areia, mas perto de uma cidade de praia, começa a aparecer ferrugens assim na geladeira, na máquina de lavar, nos carros, né? Você já viu como que são os carros, principalmente na parte de baixo dos carros, desses que trafegam no litoral? Existe um processo de oxidação muito mais acelerado, tá? Isso é normal, todo mundo sabe, não sei se você sabe, mas tecnicamente o que acelera a oxidação acontece em qualquer lugar, tá? Pode ser mesmo no interior e lá acontece. Mas no mar, ali na região do mar, acontece muito mais rápido, por causa do sal que está na umidade que está em suspensão. As gotículas de água, elas vêm carregadas de sal, é uma solução salina que conduz muito mais eletricidade do que a água sem os sais. E aí
a oxidação é a perda de elétrons de um elemento para o outro, e elétrons é basicamente eletricidade, né? Que é elétrons em movimento, é uma eletricidade. Se está no meio salino, então isso é muito mais rápido. No mar é isso que acontece, né? É um lugar úmido, é um lugar que tem bastante água e sal. Se você tiver metais nesse ambiente, se você tem metal, oxigênio, que é agente oxidante, e você tiver água com sal, pronto. Aí é um negócio muito, muito rápido. Existe também a oxidação galvânica, que não precisa do oxigênio, basta ter dois metais e ter água com sal, que também dá a oxidação, né? Mas enfim. Gerson, mas espera aí, qual é a sua experiência com isso? O que aconteceu lá? Conseguiu se livrar disso? Como foi a sua experiência, né? Eu já vi, assim, eu olhava isso e falava, como é que... Eu vi os canais de vela, por exemplo, da galera que mora a bordo, falando sobre essa temática, e eles falam, né, que pode acontecer mesmo, mas tranquilo, você vê a pessoa lá no cockpit, com o computador ligado, assim, tudo aberto, ali em Paraty, aquele lugar paradisíaco, aquela cena maravilhosa, o cara trabalhando, a pessoa trabalhando ali no computador de boa, beleza. Mas e não enferruja as coisas, não oxida tudo, oxida, mas não é esse exagero e tal. Aí que entra a nossa experiência, tá bom? Porque eu acho que a nossa história é um contraponto com isso. A gente sofreu demais com isso, né? A gente tinha instrumento musical no barco, né? A gente tinha uma guitarra e comeu tudo assim rápido, as cordas da guitarra estragava com a beleza. A guitarra tem ponte, tem captador, tem as cravelhas, né? Tem um monte de coisas que são de metais, e aquilo foi embora muito, muito rápido. Assim, não dava ficar trocando aquilo toda hora, né? Eu sofri muito também. Você vai achar engraçado. Sabe o cabinho que carrega o celular? Cara, era um cabinho a cada 15 dias. O cabinho ficava todo enferrujado, assim, a pontinha. Aí você olhava para dentro do celular, na parte que esse cabinho encaixa, você olhava ali dentro e você via já a ferrugem. Eu falei, poxa, dentro do celular tá enferrujado. Não tem como comprar um celular a cada 15 dias. Que negócio é esse, né? Cabinho, o que a gente comprou de cabinho para carregar, e daqui a pouco ele já não carregava mais, não fazia transferência de dados, e aí tinha que comprar o outro, né? E era tudo por causa da oxidação, né? Madeiras também. Madeira não era nem tanto por causa da oxidação. A gente tinha uma caixa de som lá que a gente levou de terra. Me arrependi, devia ter dado aquela caixa de som, vendido, feito qualquer coisa. Mas eu lembro que eu perdi uma caixa de som mal boa, assim, que gastei mal grana com aquela caixa. Eu queria levar pro mar e eu falei, vamos ver, né, se ela suporta e tal. E a madeira em torno dela, que eu acho que devia ser talvez MDF, eu não sei. Nossa, ela começou a inchar, ficou gorda, os falantes caíram todos. Perdi a caixa, não tinha como resgatar aquilo mais, e foi muito rápido também. E quando eu vi que a gente estava perdendo algumas coisas assim, eu falei, é melhor a gente dá para alguém, a gente vende, faz o que for, porque aqui não vai dar pra gente usar. Então, assim, vamos lá. Vamos ser bem claro. Assim, no mar, a oxidação é muito rápida. É muito intensa. Então, tudo que você puder ter de outro material que não for metal ajuda. A gente não pode falar ser de plástico. Eu podia até colocar um item aqui nessas nossas conversas. Nunca me falaram sobre a questão dos plásticos, porque o pessoal do mar é totalmente contra. Né, assim, por uma questão ambiental, questão de poluir o mar. Realmente tem bastante garrafinhas, coisas, saquinhos de salgadinho, um monte de coisa de plástico que vai parar no mar, que é lixo, né? Um lixo assim que não foi descartado da forma adequada. Então a galera do mar é bem, bem forte, assim, bem contra isso, às vezes até radical, não quer saber.
Enfim, mas o tema não é esse aqui agora, tá? Mas assim, se fosse, você tem um utensílio que é de metal, mas existe o mesmo de plástico, ou de madeira, ou de algum outro material que não sofra oxidação, é melhor. Então vá na sua cabeça pensando tudo que você tem. Ah, mas eu tenho isso que é de metal. Então assim, pense se é melhor. Você tem alguma coisa que você possa substituir, tá bom? É muito intenso, sabe? É muito intenso. Esse microfone, por exemplo, a gente tinha um microfone, deu uma dó. São coisas caras que a gente perde, assim, fácil, e não tem como resgatar utensílios desses, né? Que mais? Coisas elétricas que tem metal sofrem bastante. Então, tudo que você... Porque, vê uma coisa, existe um processador de alimentos elétrico, certo? Você liga na tomada, muito normal usar em casa. Mas no mar, tente pegar um negócio manual, de plástico, que não usa eletricidade, tá bom? De algum material ali que você possa usar. E que falei plástico de novo, nem pensei, né? Mas enfim, é difícil viver sem o plástico. Claro, a questão, na minha opinião, a questão do plástico é séria. Mas a gente também não pode viver 100% de uma hora para outra sem nada de plástico. É só um parênteses aqui, tá bom? Os cabos dos barcos são de poliéster, que é um derivado plástico. Não, se fosse um material natural, biodegradável, seria de cânhamo, seria de sisal. Ninguém mais usa essas coisas, porque realmente é um material biológico e ele se decompõe com o tempo. Daqui a pouco seu cabo de sisal arrebenta. Não são baratos também. Enfim... Aí usa cabos de poliéster e de outros materiais que são de alguma forma derivados do plástico. Não são biodegradáveis, enfim. Mas a gente não pode falar de plástico, tá? Vá aprendendo isso. Se puder evitar esse termo plástico, é melhor. Que mais? Mas tudo que você puder evitar de ser de metal, se tem uma versão dela de outro material não metal, é melhor. É melhor, né? No caso, você toca violão de corda de aço, vá para um violão corda de nylon. Tá certo? Que mais? Ainda nessa coisa da oxidação. Ou, quando não tiver jeito, por exemplo, a casa dos microfones, né? Eu não conheço um microfone que não tenha metal na sua composição, os componentes internos, né? Tudo tem um contatinho elétrico e tal. Mas aí, a minha opção é assim, eu vou pegar um microfone bem baratinho, assim, um microfone que quase descartável, eu vou usar até onde der, depois eu jogo fora e compro outro, né, descarto num lugar adequado e pego outro, porque a vida útil vai ser curta. Se a vida útil é bem curta, não vou pegar um microfone de estúdio de 10 mil reais, sabe? Tem microfone assim? Tem até mais do que isso, né? Os microfones profissionais são bem... eles têm um som bem apurado e o custo é alto. Não, sabe? Perder um microfone de custo tão alto assim de uma hora para outra, simplesmente por estar lá, eu não teria esse cacife, né? Se você tiver, tudo bem, mas ou você substitui por alguma coisa de outro material, ou você já considera a troca muito rápido mesmo, né? Agora, a oxidação é intensa, né? Mas se a gente souber o processo da oxidação, como ela ocorre, aí a gente consegue dar uma melhorada, né? Aumentar a vida útil. Basicamente, a oxidação você vai ter, em linhas gerais, tá bom? Você vai ter um metal e vai ter um agente oxidante, que no caso vai ser o oxigênio do ar, que está em abundância. Vai precisar da água também. Essas três coisas. Agora, se você dessas três coisas tira uma, a oxidação já não acontece. Se você conseguir, de algum jeito, tirar o oxigênio do ar, de entrar em contato com o metal, não vai acontecer a oxidação, tá? Então, vamos supor, você tem um material, um utensílio doméstico, de cozinha, qualquer coisa aí. Se você deixar ele, usou, mas deixar sempre ele bem guardadinho numa capa, emplastificado, se tiver aqueles saquinhos secantes, né, que puxa a água do ambiente, se você deixar o máximo possível protegido, separar o oxigênio
do material, opa, isso aumenta bastante a chance dele ter uma vida útil grande. Você pode também conseguir eliminar a umidade, a água, mesmo a gente estando no mar, no barco, perto da praia o dia todo. Mas se você mantiver sempre encapadinho no lugar e ele não receber umidade, ele não vai oxidar. Algumas coisas que protegem a umidade, algumas tintas protegem a umidade, alguns produtos oleosos protegem a umidade. A gente tinha uma bicicleta. Nossa, coitada da bicicleta. O certo, vamos dizer o certo, né? Era a gente ter uma bicicleta de alumínio. Ah, mas não é metal? É metal. Mas na hora que ela oxida, o óxido que fica cobrindo o alumínio, ele protege porque ele é impermeável e ele protege do alumínio continuar se oxidando. É diferente do ferro. Os materiais derivados de ferro, do aço, na hora que enferruja, ele não faz uma camada isolante, ele continua sofrendo a oxidação lá por dentro, né? Então, nesse caso, as coisas de alumínio são mais interessantes. As nossas placas solares tinham toda a beirada de alumínio, o suporte que segurava elas eram todas de alumínio e parecia que não tinha acontecido nada. Na realidade, elas estavam todas oxidadas, mas oxida a primeira camada superficial e essa camada superficial no alumínio acaba protegendo da própria progressão da oxidação, porque ela é impermeável, ela tem características diferentes de uma ferrugem que é uma oxidação a partir do ferro, né? Bom, então, se você puder usar alumínio no lugar do ferro, se você puder usar materiais de aço inox 316, não é qualquer inox, existem vários tipos de inox, né? Do 316 é um dos mais resistentes. Se você for comprar uma pia de inox comum, né, ela vai oxidar também. Então, algumas tintas protegem, alguns óleos. Eu tava me perdendo, né? Eu falei da bicicleta. Então, uma bicicleta legal era você ter uma bicicleta de alumínio. Os aros, você pode trocar tudo por aros de inox. Claro que não vão ser inox 316. A gente não achou ninguém fazendo aro de bicicleta com aço inox 316. Mas era inox, demorava um pouquinho. Além disso, deixar a bicicleta sempre encapada, fechada com zíper. Sabe, com plástico, alguma coisa para ela não ficar... Enche lá um monte de produtos para secar o ar dali de dentro daquele ambiente. É um trampo, viu? É um trabalho isso, mas é a luta, né? Pra gente manter as coisas, né? A gente aprendeu isso depois de perder um monte de coisa. Um monte de coisa. Quer ver uma outra coisa que ajuda? Aqueles desengripantes, que é basicamente um WD, vamos dizer em linhas gerais. Os mais puristas vão dizer que um WD não é bem um desengripantes. Mas qual é a ideia desse tipo de produto? Ele forma uma película por cima de oleosa e o óleo não se mistura com a água, né? Então ele acaba sendo hidrofóbico, né? Tem medo da água. E ele se separa da água e a água não entra em contato com o metal e aí não acontece a oxidação. O negócio é que essas coisas de tinta, de óleo, vamos dizer, uma tinta, você der uma esbarradinha em algum lugar, aquela tinta descascar já era. Tá bom? Se você, a parte do óleo, você tem que toda hora tá pondo de novo, porque o óleo, ele, no caso ali, ele não fica permanente o tempo todo. Eu não sei, ele pode sair por arraste, eu não sei exatamente como é que ele sai, mas não adiantava a gente passar esses sprays na bicicleta só um dia e nunca mais. Tinha que passar todo dia, toda hora que a gente andar, colocava spray na bicicleta, na corrente, toda a parte metálica dela, né? Então, se a gente entende como acontece a oxidação, a gente procura evitar. Agora, seja bem rigoroso, seja assim, bem chato com esse negócio, porque senão a gente realmente vai perder, né? E às vezes é um negócio tão legal, tão importante, mas se tiver embaladinho, com pouco contato com ar, se não tiver contato com água, a chance dele ter a vida útil ser bem grande. A gente teve coisas que a gente tinha uma máquina de costura. Pô, Jess, isso também era meio louco, né? Como assim? Uma máquina de costura? Nós não chegamos a usar a máquina, porque a ideia era
a gente confeccionar as próprias velas do nosso barco. Nós não chegamos nesse estágio, mas a gente estava se preparando para isso. Nós compramos uma máquina de costura, só que ela ficou embaladinha o tempo todo lá. E agora que a gente veio para a Terra, a gente está trocando de barco e tal. Eu falei, a máquina deve estar, né? Estragou toda a máquina e a gente nem usou. A gente abriu, ela estava zerada, não tinha nenhum problema. Então, assim, e não foi só a máquina, a gente teve experiência com outras coisas, com outros equipamentos que, protegidos da umidade e do oxigênio, eles ficam normais, ficam bem, tá bom? Isso é uma coisa que não falaram bem desse jeito para nós. Falaram, não, é importante, corre, é um pouco mais rápido. Não é um pouco mais rápido, é muito mais rápido que a coisa estraga. É absurdamente mais rápido, o negócio acaba com tudo que você tiver, tudo que a gente tiver. Então, a gente tem que imprimir um esforço gigante contra os efeitos da oxidação ali naquele ambiente marinho, tá bom? Só uma curiosidade, tá bom? Essa curiosidade, sabia que a âncora ela tá mais protegida na água do que fora da água? Eita, mas espera aí, na água ela não está imersa em umidade, cheio de sais, ela não é ultra condutora de corrente elétrica? Mas sabe qual tem? Tem um detalhe ali. A água, em relação ao ar, é muito pobre de oxigênio, que é o agente oxidante. Então, apesar de ter muito... Lembra que eu falei que você tem que ter as três coisas? O metal em questão, né? Que vai sofrer a oxidação, né? O agente oxidante, que normalmente é o oxigênio, e a água. No caso da âncora dentro da água, afundada lá, ela está meio que isolada do oxigênio. Tem oxigênio na água, mas os peixes respiram oxigênio a partir do oxigênio dissolvido na água. Mas é muito menor do que no ar, né? Tanto é que até hoje às vezes se encontram peças de artilharia, canhões de navios do século XV, do século XVI. Acharam lá um navio, acharam umas peças de metal. Como assim acharam um canhão do século XVI? Era para ele estar totalmente destruído, não era centenas de anos. E às vezes a peça está intacta, um pouquinho com craca, né? Mas intacta. Agora você pega a mesma peça, põe na areia da praia ali para você ver. Põe ali na areia da praia que está exposta ao oxigênio do ar, a maresia da água, para você ver o que acontece. Não dura 400 anos ali. Ela vai ser comida muito rápido pela oxidação. Então a âncora, quando ela está afundada, não tem problema. Na hora que a gente tira da água, aí começa o problema. Ainda que ela seja galvanizada, mas ali ela está numa situação de muito mais hostilidade em prol da oxidação do que se ela estivesse no fundo do mar. Tá bom? Ali, lá, afundada, presa e fazendo o trabalho dela. Uau, quanta coisa, né? Quanta coisa. Bom, quero lembrar você para participar lá do nosso grupo. A gente tem um grupo e a gente pode conversar mais, você pode trocar sua ideia. Gerson, tem uma solução aqui para a gente proteger, para a peça não sofrer oxidação, não enferrujar. A gente faz isso, aquilo, outro. Que legal! Você precisa dividir com a nossa comunidade ali, com a turma que todos estamos aprendendo. Você está querendo ir para o mar, chegando agora, mas você já pode ter uma bagagem em alguma área em função da sua expertise, do seu trabalho, dos seus estudos, que pode ajudar muito a comunidade das pessoas que moram no mar, tá bom? E esse tema da oxidação é ultra importante. E olha, não me falaram que era tão intenso o negócio assim. E a experiência que eu tinha era de ver uma casa que era, sei lá, na praia, e que a geladeira detonava mais rápido, o carro detonava mais rápido, mas ali no barco detona muito mais rápido. Então a gente precisa, eu vou falar para você precisa cuidar forte com essa coisa da oxidação, né? Os seus eletrônicos do barco, se você deixar do lado de fora, ele acaba muito mais rápido, ainda que o eletrônico seja todo preparado para um ambiente marinho, para estar num barco. Se você proteger esse seu equipamento de alguma forma, aí você pensar, ele vai durar mais, tá bom? Precisa
pensar sobre isso, tá bom? Bom, é isso aí. Espero você no próximo episódio. Vai ser bem legal. Mais coisas bem diferentes, assim, que nunca falaram pra gente sobre esse tema, tá bom? Espero você no próximo episódio. E não esquece de participar lá do nosso grupo. Vai lá. Entra lá no nosso grupo, tá bom? É isso aí.